stolen by guess what? The machines. The machines. Junto à agência pública em Brasil, hicimos um conteo da presença de Eduardo Bolsonaro em agendas em Latinoamérica e Estados Unidos. Ele estuvo 80 vezes com liderazgos. A desinformação e a atuação da extrema-direita é método. Fake news faz parte da nossa vida. You are fake news. Sir. Viva a liberdade, carajo! Uma aliança transnacional de jornalismo investigativo no projeto Mercenários Digitais investigou a atuação de estrategistas políticos, candidatos, partidos e governos para manipular milhões de cidadãos e afetar as eleições em toda a América Latina, inclusive no Brasil. A cada 5 disseminadores de fake news, um é político. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, abriga quase metade deles. 49% dos políticos que foram identificados pelo levantamento. Quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e este é o Videocast em Detalhes. A partir de agora, a gente analisa aqui uma temática, uma notícia do dia. A gente mergulha para trazer todos os detalhes dessas informações. Hoje eu estou aqui na companhia da Alice Maciel, que é repórter da Agência Pública lá em Brasília. Alice, obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do Em Detalhes. Olá, Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A Alice foi uma das idealizadoras, participou de um projeto do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, uma parceria entre a Agência Pública, o UOL e outros 19 veículos de imprensa em toda a América Latina, né, Alice? Essa série de reportagens resultou no documentário Mercenários Digitais, o negócio por trás da mentira política. Eu, inclusive, conheci a Alice fazendo esse projeto também, porque eu fiz parte dessa equipe de reportagem, então é um prazer falar com ela mais uma vez e poder trazer esse projeto que foi tão importante. E essas reportagens a gente, inclusive, trouxe em destaque no ICL Notícias, segunda edição, dá para conferir nas redes sociais do ICL, mas antes da gente entrar nesse assunto, o noticiário às vezes acaba se impondo, né, Alice? E acho que tem, na verdade, tudo a ver com o que a gente vai conversar agora, que é essa história do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal identificou que o ex-presidente encaminhou para o empresário Meyer Nigri, que é o fundador de uma construtora, Tecnisa, encaminhou 18 mensagens, pelo menos, com ataques ao judiciário e também mentiras sobre as urnas eletrônicas, vacinas contra a Covid-19, então a gente falando mais uma vez da pandemia, e essas mensagens eram repassadas depois para outros empresários e assim começa, né, toda essa rede de fake news, né, Alice? Acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Demais, Gabriela. Foi um governo que é marcado por isso, né? Assim, eu acho que essa investigação, ela mostrou que a gente foi procurar saber como funciona essa máquina de desinformação, né? E no Brasil, além de empresários e pessoas ali pensando, né, na elaboração dessas mentiras falsas, a gente tinha o próprio presidente, como, né, aparecem aí nas notícias de hoje, disseminando fake news. Mas essa de hoje também é só mais uma prova, porque a gente via, durante a pandemia, isso ficou muito explícito, como o presidente disseminava fake news diariamente. É, que a de hoje é muito grave, né? Assim, a gente tem mensagens contendo, assim, né, o conteúdo dessas mensagens fala em sangue, em guerra civil, no caso de derrota das eleições. É realmente um conteúdo bastante... Exatamente. Essa revelação de hoje, ela mostra também que é, de fato, como funciona o percurso das notícias falsas. É o presidente pedindo
para o empresário espalhar essas notícias para outros grupos, e isso é que a gente vê como isso vai crescendo e vai ganhando aí essa repercussão, como o caminho dessa disseminação de notícias falsas a partir do próprio presidente da República, né? Eu acho que essa é a grande revelação dessa notícia de hoje. Exatamente. Só complementando essas informações também, porque tem a ver com isso que a gente falou, o próprio presidente Bolsonaro admitiu que ele pediu para o empresário para repassar ao máximo as mensagens que estavam questionando as urnas eletrônicas. Isso também é bastante importante em todos esses elementos que a gente está trazendo. Mas vamos lá, Alice, vamos entrar nessa história do documentário, na verdade, o projeto que resultou no documentário. Tem vários destaques, eu acho que você pode trazer aqui pra gente, mas eu queria ressaltar um que me chamou bastante atenção quando eu assisti, que é sobre o Fernando Cerimedo, que é um argentino, um dos principais estrategistas da campanha hoje do Javier Milei, que é da extrema-direita, um candidato da extrema-direita à presidência na Argentina, e ele também teve uma participação muito importante, diria até quase decisiva, né, nas eleições aqui do Brasil. Exatamente, Gabriela. A gente fez várias descobertas sobre ele. Então, só contextualizando, né, essa investigação transnacional foi para entender como que funciona hoje essa máquina de desinformação, né? Assim, o que o documentário mostra é exatamente assim, a profissão de marketing digital, marketing político, ela sempre existiu. Mas como isso mudou com a tecnologia e nos tempos atuais, né? Assim, hoje a tecnologia ela é usada para disseminar desinformação, e isso também fere democracias, né? A gente tem essa experiência aqui no Brasil. E a gente encontrou vários consultores políticos, empresas, e o caso do Fernando Cerimedo, que atuam em vários países. Vou contextualizar quem é o Fernando Cerimedo. Ele é um consultor, tem uma empresa na Argentina de marketing político, de consultoria a campanhas políticas, e após as eleições no Brasil, ele fez um vídeo, uma live, com dados comprovadamente falsos, dizendo que as urnas haviam ilegalidades, erros na contagem de votos. E isso no momento que o país estava dividido, né? Haviam manifestações já nas ruas e, inclusive, assim, incitou muitas pessoas a irem para as paralisações das estradas e tal. Na época eu estava na rua fazendo reportagens sobre isso e eu ouvi uma pessoa que disse, uma mãe com filhas, estavam lá o dia inteiro em Santa Catarina, parando a estrada, que ela falou que assistiu essa live, ela fez uma reunião com os vizinhos dela, e eles chegaram à conclusão, eles fizeram análise do documento que ele tinha mostrado, que ele dizia que as urnas foram fraudadas e tal, e que por isso ela foi se manifestar pedindo, né, a suspensão de umas eleições legítimas. Então, e o Fernando Cerimedo, ele já tinha atuado no Chile, em campanhas também disseminando desinformações contra a nova Constituição, em relação à nova Constituição no Chile, e hoje ele trabalha para o Javier Milei, que é o candidato da extrema-direita da Argentina e super aliado do Bolsonaro, que estão usando as mesmas estratégias já de questionar as urnas, as eleições. Então, o projeto, ele mostra como que esse modelo funciona, porque é um negócio. Sem dúvida, Alice. E acho muito importante também a gente dizer como o Milei está avançando nas pesquisas para a presidência da Argentina, né? Ele saiu na frente nessa primeira pesquisa, né? Vamos dizer, nesse termômetro, né, das eleições argentinas, para daí a gente ter realmente para valer lá em outubro essa disputa presidencial. E ele está na frente, então também a gente, talvez lá na frente, a gente vá sentir o impacto que as fake news ou a desinformação, porque a gente está falando de um candidato de extrema-direita que tem uma pessoa chave na estratégia política de campanha que pode influenciar muito nesse resultado, né?
Sim, é uma história muito parecida com a do Brasil, de um candidato como a gente tinha o Jair Bolsonaro em 2018, né? Que saem, as pessoas não imaginam que ele vai crescer e de repente ele aparece na frente, né? Assim, eu acho que é muito parecido. E o Javier Milei, eu acho que a gente pode falar um pouco mais na frente, mas ele é uma das pessoas que tem uma ligação muito forte, que tem se encontrado muito com o Eduardo Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro, que tem falado. Uma das reportagens que a gente fez, a gente mostrou que o Eduardo Bolsonaro esteve em Buenos Aires às vésperas das eleições, numa viagem oficial, uma missão oficial, mas que foi para fazer campanha. Então, ele encontra com o Cerimedo. Na verdade, quem organizou essa viagem foi o Fernando Cerimedo, e uma das pessoas que ele se encontra lá, inclusive, foi o Javier Milei, que gravou vídeo para o Jair Bolsonaro. Então, são figuras muito próximas, assim, e eu acho que eles estão passando hoje na Argentina uma situação muito parecida que a gente viu no Brasil em 2018, né? Sem dúvida, isso é muito perigoso também. E aí se formou toda uma rede internacional de desinformadores também, né, Alice? Eu queria te perguntar a respeito de brasileiros, inclusive quando a gente está falando, por exemplo, de Alan dos Santos, é um brasileiro que está foragido, é o do Terça Livre, né, um site que foi responsável por compartilhar desinformação, um site de extrema-direita, inclusive, que teve um impacto aqui no Brasil, e agora ele está atuando também nos Estados Unidos. E tem uma outra figura importante, que é o Oswaldo Eustáquio. Eu acho que daria para trazer esses dois elementos aqui para a nossa conversa também. Então, o Alan dos Santos, ele teve um papel importantíssimo durante os primeiros mandatos do Jair Bolsonaro na disseminação de desinformação, né? Que uma das estratégias, o que é? Eles criam veículos para disseminar essas informações falsas, ataques à oposição. Então, o Alan criou o Terça Livre, que era esse canal. Inclusive, por ataques ao Supremo Tribunal Federal, né, à democracia, ele foi condenado e ele tem um mandado de prisão, mas ele está foragido nos Estados Unidos. Só que a gente descobre que ele abriu uma empresa no mesmo dia que o Alexandre de Moraes, eu acho que tem a decisão da prisão dele, ele abre uma empresa nos Estados Unidos que tem o mesmo papel do Terça Livre. Inclusive, então, Alice, desculpa te interromper, mas só para trazer essa informação, porque eu acho, assim, surreal. Enquanto a gente está conversando aqui, eu fiz uma pesquisa aqui no computador, Terça Livre. Eu entro e eu consigo acessar o site. Inclusive, eles dizem que é um novo Terça Livre, quer dizer, a gente pode ter acesso a um site onde estava se compartilhando informação de uma pessoa que está foragida, né, que precisa responder à Justiça do Brasil. Então, isso é bastante relevante, bastante importante. Inclusive, né, Gabriela, vou trazer também acho que até você pode comentar, que você que fez essa reportagem, dos perfis, que várias pessoas tiveram perfil cancelado e que abriram outros perfis para disseminar desinformação. Eu vou até falar sobre isso, porque eu fiquei bastante mergulhada nessa reportagem há bastante tempo, junto com a Alice, a Juliana Dalpiva, a Naomi Matsui também, e outros repórteres, mas a gente entrou em diversos perfis, né, a partir do levantamento de ações do Supremo Tribunal Federal, também do Tribunal Superior Eleitoral, de ações que tiveram algum resultado e que tinham a ver com desinformação, que pesquisaram pessoas por causa de desinformação. E também o relatório final da CPI Covid apontando quem eram os informadores durante a pandemia. E a gente chegou a esses perfis, de que 80% dos perfis que foram apontados por espalhar fake news ou nessas ações ou nesse relatório, continuam ativos. E aí eu fui entrando em cada um desses perfis, olhando, né, essa rede, assim, esse submundo bolsonarista, dá para falar assim. E eles continuam ou postando no mesmo perfil, ou então eles tiveram um perfil cancelado, mas abriram outro perfil. Então, na verdade, não tem uma moderação ali das redes sociais, como deveria existir. Muitas vezes, esses perfis fechados
também voltam depois de alguns meses a funcionar, então essas pessoas continuam compartilhando fake news livremente, assim, né? Continua sendo uma rede de desinformação. Todas essas pessoas são pessoas muitas vezes influentes, né, Alice? A gente tem jornalista, a gente tem jurista e político, que é o mais importante, que são os que menos recebem algum tipo de sanção por compartilhar fake news nas redes sociais. Exatamente, eu trouxe esse caso porque o Alan dos Santos é uma figura que tem uma relevância muito grande, mas eu pedi para você contar porque é um exemplo dentro desses outros, né? Ele sempre, mesmo com a suspensão das contas dele, o mandato de prisão, ele sempre afrontou, ele nunca ficou sem rede social, ele nunca ficou sem esse canal de comunicação, de desinformação, ele sempre continuou afrontando o Supremo, ele abria outra conta, então ele é um exemplo, né, desse número aí que vocês levantaram e a gente vê que tem vários, né? Tem, por exemplo, um elemento, que você está falando dessa reportagem, de um homem que foi preso pela PF depois de ameaçar o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele foi preso preventivamente por ameaçar ele de morte. E aí, meses depois, ele continua publicando e ainda faz, assim, insinuações nas redes. Assim, depois de compartilhar alguma coisa, ele diz assim, eu não posso falar nada, porque senão eu vou ser censurado de novo, entendeu? Então, ele continua divulgando essas informações. Ele foi preso na época, né, na ocasião das eleições e também dos atos golpistas, foi bem nesse momento, né, que foi assim, quando fervilhou realmente tudo isso. Sim, e tem o caso do Oswaldo Eustáquio, tem um mandado de prisão contra ele, ainda em 2020, ele é investigado por também pedir golpe militar, fechamento do Congresso e tal, tá no Paraguai, conseguiu o apoio do Congresso para evitar a extradição dele, foi por meio de um pedido de refúgio no Paraguai, e ele é um dos principais divulgadores também de uma teoria da conspiração no Paraguai do candidato de direita, assim. Então, de fato, a gente está exportando agora, né, o modelo da campanha do Jair Bolsonaro, ela está sendo, e eu acho que essa série, ela mostra isso, assim, como que isso que começa nos Estados Unidos, vem para o Brasil, né, e como isso está ganhando a América Latina. E uma coisa interessante também que a gente trouxe, que a gente mapeou, que é a influência exatamente do bolsonarismo, da família Bolsonaro, nesse intercâmbio com a ultradireita, a extrema-direita da América Latina, para levar esse modelo, que é o modelo do Steve Bannon, né? E o interesse do Steve Bannon em levar esse modelo, né? Assim, é uma estratégia, né? Assim, isso tudo é pensado, arquitetado, para isso ser disseminado mesmo pelo continente, né? E o Eduardo é o ponto aqui na América Latina para fazer esse intercâmbio. Eu ia te perguntar isso, Alice, se você acha que o Steve Bannon, só para quem nos acompanha relembrar, né? O Steve Bannon é um ex-assessor de Donald Trump, muito influente, inclusive no círculo de Jair Bolsonaro, principalmente, né? Eduardo Bolsonaro, Alice. E você respondeu a pergunta que eu ia te fazer, mas acho que dá para a gente desenvolver como a América Latina exportou isso, talvez dos Estados Unidos, talvez o modelo de Donald Trump, e como a América Latina é uma rede agora, né, de desinformadores que existem de ultradireita e continuam se articulando. Quer dizer, Eduardo Bolsonaro teve encontros com desinformadores de outros países. A gente falou também do Serimedo, que teve influência aqui no Brasil. E agora a gente está vendo influência na Argentina com Javier Milei. Então, é uma articulação, é uma grande rede de desinformadores que está acontecendo atualmente, né? Exatamente. E isso é um negócio, né, que dá dinheiro, que influencia na democracia dos países, tem interesses econômicos por trás, mas também é uma máquina de dinheiro, né? Desde 2018, a gente fez um mapeamento da aproximação e das relações do Eduardo com lideranças da ultradireita nos Estados Unidos, pessoas ligadas a Donald Trump. A gente mapeou 80 encontros desde então,
dele com essas figuras nos Estados Unidos. E também mapeamos os encontros com lideranças da ultradireita na América Latina, que, se não me engano, foram 45, ou mais de 45. Pelo menos 45, né? Dá o número certinho. Então, e essa aproximação do Eduardo, em 2019, ele é nomeado pelo Bannon como uma liderança do movimento, que é o movimento do Bannon para reunir mesmo a ultradireita mundial. E o Eduardo, ele cria o Instituto Conservador Liberal, que passa a fazer grandes encontros conservadores. Ele traz o CPEC, que é o maior evento conservador dos Estados Unidos, para o Brasil. E começam a ocorrer esses intercâmbios de lideranças da ultradireita da América Latina. Então, ele traz figuras dos Estados Unidos para o Brasil e da América Latina. Então, a gente tem Javier Milei, tem México, Colômbia, Bolívia, Venezuela, sabe? Figuras de todos esses países. E eles passam, então, a trocar informações, aí eles, né? Porque aí tem um envolvimento de conhecimento, aí aparece Serimedo, o site do Serimedo, por exemplo, ele faz a cobertura desse evento no Brasil. Uma das descobertas que a gente fez também nessa investigação, por exemplo, que um dos funcionários do Serimedo na Argentina trabalhou para a campanha do Eduardo. E essa figura, que é o Giovanni La Rosa, ele acompanha o Eduardo nesses encontros, ao menos desde 2021. Então, esses intercâmbios começam a acontecer. Esse ano, no final do ano passado, não vou me lembrar exatamente, mas acontece também o primeiro CPEC no México, em que o Eduardo ele faz palestra lá, reforça o discurso de fraude nas urnas no Brasil, e o Bannon, o México, que vai ter eleições ano que vem, o Bannon já coloca essa semente de possibilidade de fraude das urnas eletrônicas, que é o grande discurso deles, né? Assim, que a gente vê repetindo, que é essa questão de tentativa de fraudar as eleições, enfim. Isso tem se repetido pela América Latina, a mesma coisa na Argentina, a gente viu também na Colômbia. Eu ia te perguntar isso, Alice, quais são os principais métodos que você identificou nos nossos países vizinhos, os irmãos latinos aí, e também o que você ressaltaria desses casos de outros jornalistas, né? Porque são jornalistas de 19 veículos latino-americanos, o que eles descobriram que você ressaltaria que pode ser importante também para a gente ficar de olho, porque é um exemplo também que para o Brasil é bastante forte, né? Então, tem um caso também que é um brasileiro, que tem uma empresa no Panamá, que fez um aplicativo na Venezuela. Teoricamente, era um aplicativo para as pessoas enviaram reclamações locais ali, né? Problemas da saúde, da cidade e tal, do estado. E eles descobriram que esse aplicativo estava colhendo informações dos eleitores, assim, então localização, enfim, várias informações que seriam úteis para eleições. Então, assim, você me perguntou também, né, quais seriam esses métodos principais? Eu acho que começa com o discurso de fraude eleitoral e tem a questão também, né, das contas falsas, aí o uso da tecnologia mesmo, né, os trolls, esse uso de várias contas falsas, de disparo de mensagem em massa. E isso é a grande novidade das campanhas atuais. O que se levanta até no documentário é que marqueteiro, político é uma profissão muito antiga, político sempre mentiu, mas a diferença hoje é que essas ferramentas, elas têm uma capilaridade de disseminar, de espalhar essa informação e de fragilizar. Eu acho que isso também é uma grande questão. Tudo isso tem fragilizado, afetado a democracia dos países, né? A gente viu isso no Brasil, que eu acho que é o principal ponto disso tudo, né? Exato. Inclusive, o Guilherme Bessa, que é nosso coordenador de transmissões, ele lembra do caso lá do Equador, porque depois da morte do Villavicencio, né, que era um jornalista investigativo que estava concorrendo às eleições por lá,
As fake news no entorno dele também influenciaram na extrema-direita lá no país, né, dizendo que o assassinato estava ligado à candidata, né, do Rafael Correia, que é a Luísa Gonzalez, se eu não me engano. Mas aqui no Brasil também, porque gerou uma comoção nas redes sociais. Eu lembro bolsonaristas dizendo que, na verdade, o Villavicencio ele era um rival, né, um opositor ao Lula, quando, na verdade, se encontrou posts nas redes sociais do Villavicencio, tanto a respeito de Lula como de Bolsonaro, né? Mas isso também inflamou bastante a extrema-direita aqui no Brasil, né, Alice? Sim, Gabriela, esse é um outro ponto também, que é esse intercâmbio de disseminação, assim, igual quando a gente teve a questão de fraude nas urnas, você vê várias hashtags, não só no Brasil, mas como políticos dos Estados Unidos compartilhando, políticos da América Latina compartilhando. Então, assim, a gente tem também esse efeito, né, de essa disseminação, ela é transfronteiriça, né, assim, das fake news, assim, e isso fortalece. Exatamente. E aí, voltando aqui o olhar para o internacional, e a gente está falando do Brasil também, acho que é importante a gente dizer, você está falando sobre método, como foi que uma rede internacional, né, de desinformadores, e continua sendo, impulsionou aqui no Brasil numa tentativa de golpe. Também em outros países, a gente está vendo agora esse exemplo do Equador. A gente não pode banalizar, né? Eu vejo muito ultimamente, por conta de todas esse caso das joias aqui envolvendo o Bolsonaro, as pessoas muitas vezes dizendo, a extrema-direita, né? Eu ouvi muitas frases assim, a extrema-direita é burra. Eu acho que a gente não pode banalizar, né? Porque, na verdade, é um método, como a gente está conversando aqui, existe toda uma arquitetura por trás, não dá para subestimar a maneira como isso está sendo feito, né, Alice? O impacto que isso pode ter. Não, exatamente. Vale muito a pena ler o especial, porque você tem uma visão, assim, que é aquele ponto, a gente escuta isso muito no jornalismo, né? Isso a gente já sabia, tal, é meio óbvio, mas assim, ele, além de trazer muita novidade, assim, tem furo de reportagem, ele fecha, assim, ele mostra como que isso funciona em vários países, então ele dá uma visão geral de como que é essa estratégia, esse método funciona, né? Assim, como está sendo repetido. É muito impressionante como é exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos, os mesmos métodos que foi na campanha de Donald Trump, que foi no Brasil, e agora está se repetindo na Argentina. Dá essa visão geral desse método, que realmente é um método, é uma aplicação de um método mesmo. É isso, Alice, quero te agradecer muito, Alice Maciel, que é repórter da agência pública lá em Brasília, que aceitou nosso convite para trazer todos os detalhes dessa série, desse projeto tão importante que é o Mercenários Digitais. Eu recomendo assistir o documentário porque ele é bastante curtinho, tem menos de 20 minutos, é bastante didático e a série está toda disponível também lá na agência pública, né, Alice? Um beijo para você, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, viu, Gabriela? E assistam mesmo, o documentário é um resumo, é legal, né? Muito bom. Obrigada pelo convite, foi um prazer, viu? Parabéns pelo trabalho, Alice. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícia, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, de segunda a sexta-feira. Beijo, até mais. Eu, Gabriela Varela, faço a coordenação, o roteiro e a apresentação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Nino e Matsu. De vídeo, do Victor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e a sonorização são de Matsu e Gabriela Varela.
A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios do documentário Mercenários Digitais, do ICL Notícias, segunda edição, da TV Brasil, da CNN americana e do canal de YouTube Puerco Espín Libertário.